Hello, everybody. We are here today. We are here again. We our English class about a review of grammar or grammar review, working with simple past, chapter 1 to 4. Bom, tudo bem? Vamos hoje dar uma revisada na gramática, trabalhando o passado simples, que foi utilizado dos capítulos 1 ao capítulo 4 do nosso livro didático. Mas vamos lembrar que essa revisão gramatical agora ela não vai estar trabalhando diretamente com a regra gramatical do livro, mas com exemplos de músicas ou outras situações que possam ocorrer, o uso desses verbos no passado simples. E vamos identificá-los dentro dessas situações. Ok? Let's start or let's go. We are here using musics. First, the verb be. Estamos logo iniciando usando músicas, trabalhando primeiro com o verbo to be e observando o uso de was e were na forma afirmativa com esse verbo to be no passado. Antes de lermos a música de Seven Years de Lucas Graham, nós vamos entender que o was vai ser usado para eu, tu, eu, ele, ela, ele ou ela, e o were usado para você, vocês, nós ou eles. Certo? Então vamos lá. 7 years, Lucas Graham. Once was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once was 7 years old. It was a big word, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11 smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Então a intenção dessa situação de hoje não é a gente entender a tradução da música, o que Lucas Graham está querendo falar na música 7 Years, mas sim entender o uso do verbo to be no passado, onde ele está localizado, por que ele está na afirmativa. Ok? Iniciamos na primeira, trabalhamos com was, porque o sujeito é eu. Então, I was. Afirmativa porque o verbo to be was está depois do sujeito I. Né? Então, nesse caso, já posso falar que a sentença é uma frase afirmativa. Quando eu tinha 7 anos e assim por diante. Segunda frase também a mesma coisa. Once was 7 years também afirmativa. Sujeito eu, verbo to be was. Nós temos aqui o sujeito it, pronome neutro usado para coisas, objetos, animais ou quando não se quer traduzir. Nesse caso, era, junto os dois, it was, e traduz apenas com o verbo was. Era um mundo grande. Usou big duas vezes para dizer que o mundo era imenso. Ok? Então, usa-se o it também com was. Na mesma situação, aqui nós temos o i, só que agora temos o verbo to be were. Então, quando eu tiver o i, não posso usar o was, tenho que usar were. We were bigger. Nós éramos maiores. Então, note que com we were, I, it, was. Put it other limits, we were learning. Aqui nós temos dois verbos. O verbo to be ele vai ser o verbo auxiliar do passado contínuo. Então, aqui não é passado simples. A gente diz que o tempo é passado contínuo. Nós estávamos aprendendo. We were learning. O verbo to be combina com o sujeito we. By 11 smoking herb and drinking burning liquor, never rich, so we were out. De novo aqui o verbo were combinando com o sujeito we. Então entendam que o verbo to be só são esses dois no passado, was e were, e nós precisamos entender quem é o sujeito da oração para poder usar um dos dois. Ainda com músicas, agora com o verbo existir, there to be. Trabalhando agora com there was e there were. There was sempre que estiver no passado singular. There were, passado plural. Primeiro exemplo, first song, Till There Was You, Beatles. Então nós temos uma música da banda Beatles, Till There Was You. Aqui vai dar a ideia de havia, existia, certo?
mas ele coloca no singular no título e já inicia nessa sentença com o plural. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. Esse till aqui é a mesma coisa de until, ou still. Não é um importante para a nossa gramática agora. A nossa gramática pede para focar em there were e there was. Se eu estou falando no singular, there was you. Esse you aqui vai ser você. Que vai dar a ideia de existe você, existia tu. E there were, plural. Lembrando que quando a gente usa no plural, you pode ser singular ou plural, a gente normalmente usa there were, mas a sentença da música mostra que ele está falando apenas essa situação no singular, por isso que não botou there was com you, ok? A música There Was a Time, da banda Guns N' Roses, também trabalha no passado. There was a time, didn't wanna know at all, and I don't wanna know at all, there was a time. Nesse caso ele trabalha apenas com there was para falar existia, duas vezes, e no título da música. Então aqui vai ser existia, aqui pode ser existiam, haviam e assim por diante. Lembrando que o verbo there to be pode ser traduzido como ter, existir ou haver. Você pode escolher qual a melhor maneira de você traduzi-lo. Não vai mudar a sentença em inglês. Vai ser só there was, there were no passado. Agora nós vamos usar músicas ainda para trabalhar outros verbos que não sejam relacionados ao verbo to be. Ou pode ter o verbo to be também. Com sentenças que podem estar na afirmativa, negativa, verbos regulares ou irregulares e assim por diante. First song, primeira música, Someone Like You, de Adele. Primeiro vamos ler as duas. E Rolling the Deep, também de Adele. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give it to you. E a sentença de Rolling the Deep. And you play it to the beat. This is Oregon for Rolling the Deep. Babe, I have no story to be told, but I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. Nas músicas acima podemos observar o uso dos verbos regulares e irregulares no passado simples e prestando atenção a uma sentença que está na negativa. Vamos para a primeira. Nós temos um verbo heard, sublinhado, e o verbo settle, grifado em negrito. Por que a diferença? A ideia é que quando ele estiver sublinhado, ele vai ser um verbo irregular. Quando ele estiver grifado, vai ser um verbo regular. Para a gente identificar a diferença dos dois. Por exemplo, aqui no presente é hear, até a letra R. Heard, diferente. Settle, acrescenta ed e assim por diante. O verbo found, também é um verbo irregular, que é find. Married, que aqui nós temos aquele exemplo, que quando o verbo termina com Y. Antes dele vem uma consoante, você elimina o Y para acrescentar IED, quando o verbo for regular. Preste atenção, aqui as regras vão ser só faladas para a gente relembrar. Aqui nós temos o verbo came, também no passado. O presente dele você troca a letra A pela letra O, fica come. Aqui nós temos give, também troca a letra A, só que agora a letra I, fica give. Aí gave, passado, give, presente. Fica esse verbo aqui, no presente, give. E aqui pediu para prestar atenção negativa. Por quê? Quando a gente tem o didn't, a frase está na negativa no passado, o verbo ele não pode ser escrito no passado. O verbo tem que ser escrito no presente. Quem leva a frase para o passado é o auxiliar. Como auxiliar did é passado, didn't give, não deu. Ok? Nós temos na música Rolling the Deep o verbo played, diferente do verbo marry, que também termina com Y. Nesse caso ele termina com Y, mas antes vem uma vogal. A gente acrescenta apenas ed. And you played it to the beat. E o outro verbo usado aqui é o verbo told,
que também é um verbo irregular, que no seu presente é tell, T-E-L-L. But I've heard, e assim por diante. Prestem bem atenção, é bom sempre ter em mãos uma lista de verbos irregulares. Se ele não tiver lá, ele é um verbo regular, então vai ter que cair a regra do D, ED ou IED. Ok? Let's continue. Usando o passado simples com trechos de livros. Using the simple past with books. O livro, que é uma cópia na internet de Jackson Roger, o nome do livro é The Escape, e foi retirado o trecho. A group of outlaws led by the notorious Fred escaped the city jail one day. The incident was so sudden that the police were taken aback and started the chase a little late. They thought they were sleeping already, safe, but they were wrong. Então note que agora nós temos alguns verbos no passado simples, e uns usados também no passado contínuo da língua inglesa. Como a gente identifica o passado contínuo? Passado contínuo nós temos que ter o verbo to be, que aqui nós temos o were, mais um verbo acrescido de ing, só que esse verbo ele não precisa ser escrito no passado. Vai ter que só ser escrito no presente com ing, que aí vai dar a ideia de estava ou estavam dormindo. Como é eles estavam dormindo. Ok? Então prestem atenção quando trabalhar com o passado contínuo. A ideia é entender o passado simples, mas se tiver uma sentença como essa, aí você vai marcar passado só por causa do were, você vai estar enganado. Ok? Note aqui que nós temos led, escaped, was, were, started and taught. Então todos os verbos que estão grifados estão no passado. Lembrando que os verbos led, was, taught e were são considerados verbos irregulares, sendo que o verbo to be é um verbo anômalo, então ele entra numa situação diferente. E o verbo escaped e o verbo started são verbos regulares, acrescidos de D ou ED. O verbo led, se for para a lista de verbos irregulares, vai ver que ele tem uma escrita diferente no presente. A mesma coisa com o verbo taught. Certo? Espero que esteja dando para entender. Vamos prosseguir. Ainda usando livros no Simple Past. Romeo and Juliet. After hearing the news of Romeo's arranged wedding, she lost all hope. She clearly knew what the head was, not something to be. However, Romeo had the courage to fight for the love. Então, todas as palavras grifadas estão escritas no passado, sendo que o verbo had normalmente ele tem, se ele vier acompanhado de outro verbo, no particípio a gente diz que ele é presente perfeito, que não é esse caso agora. O verbo arrange, arranged, verbo regular, lost, irregular, knew, irregular, had, irregular, was, verbo anômalo, had de novo, irregular, ok? Nós também temos aqui o verbo fight, só que esse não está grifado porque ele está no presente. O verbo pode ser, logo também pode ser verbo, também está no presente, tá? Então não foi grifado para não ter confusão, ok? Prestando atenção então de novo que se o verbo for regular ele acrescenta D ou ED ou IED, e o verbo irregular você tem que ter em mãos, ou pelo menos tentar memorizar os verbos mais usados, os verbos irregulares que são trabalhados em sala de aula. Essa foi nossa aula de hoje. Abraço a todos e até a próxima. This was our classroom today. See you again after this. Bye bye. See you.